Certo. Então, olá pessoal, muito obrigada a presença de todos, obrigada ao Kaique Matias, que agora vai falar para a gente sobre algebraically closed multifields, algebraic and logical aspects. Então, Kaique, quando você quiser começar, fica à vontade. Tá bom, boa tarde, pessoal. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês, de já ter assistido essas apresentações excelentes. E aqui eu vou falar de um trabalho em conjunto com o professor Hugo. A gente vai falar de aspectos algébricos da teoria dos multifields. Só que antes de começar a entrar nas definições, vou contar um pouco do porquê que esse tema surgiu no meu radar, né? Na verdade, eu trabalho há algum tempo com teorias algébricas de formas quadráticas. E aí, em meados de 2003, surgiu um artigo relacionando essa nova teoria dos chamados multifields com os objetos que a gente usa em teorias de formas quadráticas. E aí, de lá para cá, a gente percebeu que esses multifields eles têm um potencial de simplificar e trazer luz não só para problemas de formas quadráticas, como para problemas em outras áreas da matemática em geral, e eventualmente até da lógica. Então vamos começar com as definições, né? Primeiro vamos falar um pouco sobre o que são multiálgebras. A gente está acostumado com a ideia de álgebra, que é um conjunto com operações, por exemplo, um anel, um corpo, etc., onde essas operações elas recebem elementos e retornam elementos. A ideia de multiálgebra, ela é uma generalização disso. Ao invés da gente receber elementos e retornar elementos, a gente está retornando um subconjunto não vazio. E aí, mais especificamente, a gente tem uma assinatura multialgébrica, onde a gente separa símbolos para as multioperações e símbolos para operações. E aí, claro, né, a gente também tem a convenção de o que seriam multiconstantes, que nada mais são do que subconjuntos. E aí, uma multioperação é uma função de AN, só que ao invés de chegar em A, ela está chegando em partes não vazias de A. E aí, naturalmente, que uma multioperação é estrita quando ela é uma operação, ou seja, quando a imagem dela está contida nos conjuntos unitários. E, logicamente, que toda operação ela pode ser identificada como uma multioperação. E, nesse sentido, então, uma multiálgebra sobre uma assinatura sigma é uma estrutura que, para cada símbolo de multioperação, associa uma multioperação, e para cada símbolo de operação, associa uma operação. Com a convenção de que, para os símbolos aqui, elas são operações estritas. Como consequência disso, toda a álgebra em uma assinatura algébrica é uma multiálgebra, onde a gente não tem multioperações. E toda multiálgebra pode ser interpretada como uma teoria de primeira ordem relacional, onde para cada símbolo de multioperação, a gente associa uma relação. Ou melhor, para cada símbolo de multioperação, a gente associa uma relação de ordem n+1, de ariedade n+1. A gente tem toda uma semântica e uma sintaxe específica para isso, que não vai dar tempo de explicar aqui. Então, vamos dar alguns exemplos de multiálgebras de interesse, que são esses multirings, hiperfields e superfields. Então, retomando lá aquela nossa analogia do começo. Um multianel, ou multiring, é um anel, só que ao invés da operação de soma retornar um elemento, ela retorna um subconjunto. E aí, de maneira formal, a gente tem que um multianel é uma
uma lista de informações, onde você tem um conjunto não vazio, uma operação e uma função menos que está fazendo aqui o papel do oposto, elementos para fazer o papel do 0 e do 1, esse mais como sendo a nossa multioperação, satisfazendo uma lista de propriedades. Aqui a gente escreve D é um elemento de A mais B, para simplificar o fato da terna ABD estar na relação mais. E aí a gente vai exigir um axioma para dizer que existe um certo oposto. A gente quer que o zero faça o papel do zero. Veja que a gente está reescrevendo os axiomas de anéis, trocando igual por pertence ou contido. Esse axioma M3, ele faz o papel da associatividade. Esse M4, ele está fazendo o papel da comutatividade. A estrutura multiplicativa, a gente mantém os mesmos axiomas que valem para anéis. E a gente coloca um axioma para distributividade. Veja, aqui a gente está exigindo para distributividade apenas que valha isso aqui. A gente poderia exigir a igualdade, mas tem exemplos de interesse onde vale apenas a inclusão desses dois conjuntos. Daí, quando valer a igualdade, a gente vai dar um nome especial para esse fato. E aí, um multianel é um hiperanel quando vale a igualdade, que é o que eu coloquei no slide seguinte aqui. Claro, a gente também carrega as terminologias de multidomínio, multicorpo e etc. Então, um multidomínio é um multianel que não tem divisores de zero. Um multicorpo é um multidomínio onde todo elemento não nulo é inversível e assim por diante. E daí um multianel é um hiperanel quando ele satisfaz a distributividade completa. E claro, a gente consegue mostrar que todo multicorpo já é de fato um hipercorpo, e por isso a gente usa a terminologia hipercorpo. E aí vamos ver alguns exemplos. A gente tem os triviais, todo anel, todo domínio, todo multianel. Me desculpem, eu acabei me confundindo aqui com as notificações. Todo anel, todo domínio, todo corpo, ele pode ser interpretado como um multianel, um multidomínio, um multicorpo. E a gente tem alguns exemplos que escapam, né, da teoria dos anéis. Esse primeiro exemplo aqui, ele é um multicorpo que traduz a regra de sinais para soma. Então, de modo geral, a gente está dizendo aqui que somar qualquer coisa com zero preserva o sinal, somar dois positivos dá positivo, somar dois negativos é negativo, só que quando você soma um positivo com um negativo, pode dar qualquer coisa. E aí a gente define como sendo esse conjunto. Com essas regras, a gente tem que o Q2 é um multicorpo. A gente tem também o multicorpo de Krasner, definido por essas regras. E aqui a gente tem um outro multicorpo que ele tem um papel importante para gerar alguns contra-exemplos, que ele generaliza o multicorpo de Krasner. A gente define a soma dessa forma. Então, quando a gente está dizendo que o A mais A é todo mundo, quando o B é maior que o A, a gente coloca o A e o B, e nos casos onde um deles é zero, fica só o outro. E a multiplicação é a multiplicação módulo P usual. Com essas regras, a gente obtém um hipercorpo. E só para não ficar tão abstrato, a gente tem aqui as tábuas das operações, para o caso P igual a 2. Então, a gente tem que 1 mais 1 dá todo mundo, 2 mais 2 dá todo mundo, e assim por diante. A gente também tem a noção de morfismo,
que é aquilo que é esperado. Se o C é um elemento de A mais B, então o F de C é um elemento de F de A mais F de B. As outras exigências são coisas que já acontecem para morfismos de anéis. A gente vai dizer que esse morfismo é full quando valer essa igualdade de conjuntos. E para os multianéis, a gente tem as construções que estão disponíveis para anéis, ideais, ideal primo, ideal maximal, quociente, etc. Com a vantagem de que, quando você consegue interpretar a sua teoria, qualquer que ela seja, em termos de um multianel, você está dando uma cara algébrica para uma coisa que, a princípio, não era algébrica, como é o caso dos grupos especiais nas formas quadráticas. E aí, a pergunta, como fazer uma teoria de polinômios para esses objetos, para os multianéis, ela recai numa estrutura que é ainda mais recente, que é a estrutura de superanel. Então, o superanel é um anel onde as duas operações, ao invés de retornarem elementos, vão retornar subconjuntos. E a gente formaliza isso desse jeito. Então, para a soma, a gente vai ter os mesmos axiomas que a gente tem para multianel. A gente exige que na multiplicação seja um multimonoide comutativo. Então, vale a comutatividade, vale a associatividade. A gente precisa dizer que A vezes 0 é 0. A gente exige a distributividade fraca. E a gente também exige que o sinal passe de qualquer maneira, certo? Uma consequência interessante desses axiomas é o seguinte: para multianéis, a gente tem que todo super hipercorpo é um hiperdomínio. Para super, isso não vale. E aí, um superdomínio, ele é um domínio onde a multiplicação, o zero está na multiplicação de dois números, sem só ser um deles é zero. E um multicorpo é um superanel onde todo elemento não nulo tem um inverso. Só que ter um inverso agora significa que um é o elemento desse produto. Aqui a gente adequou essa terminologia, né? Isso aqui não é mais strong, é full. Um superanel é full quando vale a igualdade desse conjunto com esse conjunto. Certo? E como eu comentei com vocês, esse axioma ele não implica o de cima. E para superanéis a gente também tem a definição adequada de morfismo. Então aqui ele está dizendo que preserva a soma, preserva a multiplicação. Para o zero, para o menos e para o 1 são os axiomas desejados. E aí ele vai ser full quando valer a igualdade desses dois conjuntos. Também para superanéis, a gente tem as construções de ideais, quocientes, ideal primo, maximal e produtos, com as suas especificidades. E o exemplo característico de superanel é aquele que vem dos polinômios. Porque uma das coisas mais naturais de se perguntar é quais tipos de construção a gente consegue fazer com multianéis. Será que a gente consegue um fecho algébrico? Será que a gente consegue polinômio? Será que a gente consegue um algoritmo de Euclides? Quais propriedades modelo teórico essa categoria tem? Independente de aplicações na geometria, na teoria de formas quadráticas. E aí os superanéis surgem para dar resposta para os polinômios. Então, aqui a gente vai replicar a construção usual dos polinômios no caso de superanéis. Então, a gente toma as sequências quase nulas. O grau é o menor índice dessa sequência, tal que todo mundo para cima dá zero. E aí a gente define as operações nesse conjunto da maneira usual. Então, uma sequência está na soma, se isso ser cada coordenada está na soma, isso vai gerar uma multioperação no R de x. E aqui uma sequência está no produto, C só C, em cada coordenada essa fórmula é satisfeita.
Isso vai gerar um produto multivalorado. Veja que se a gente trocar esse pertence por um igual, a gente recupera o produto de polinômios. A gente também define o menos, o 0 e o 1 dessa forma. E o x, x quadrado e etc., da mesma maneira que a gente faz para anéis. E aqui a gente consegue ver que, com essas definições todas, esse conjunto ele tem uma estrutura muito semelhante à estrutura usual de polinômios. Ele respeita aquelas multiplicações monomiais. Então, nada mais natural de que esse superanel seja o nosso anel de polinômios. E aí, por um anel, essas construções todas empatam. Então, a gente está generalizando o conceito de polinômio para anéis, sem zoar aquele que já existe. Só que coisas estranhas acontecem nesse contexto generalizado. Primeiro que nem sempre esse aqui vai ser full, nem sempre ele satisfaz a distributividade forte, mesmo se o de baixo for full. Isso acaba gerando algumas situações exóticas na teoria de superanéis. A gente define o superanel de polinômios em várias variáveis da maneira usual. Essa propriedade que vale para anéis continua valendo nesse novo contexto, então o anel de polinômios, o superanel de polinômios, é um superdomínio se e só se o anel de coeficientes, o superanel de coeficientes, já era um superdomínio. E o surpreendente, o que chamou a atenção, em particular minha e do Hugo, para o estudo dessa teoria, é o fato de que a gente ainda assim consegue um algoritmo de Euclides. Então, se a gente toma um superfield, dado dois polinômios no anel de polinômios com o b diferente de zero, a gente consegue o quociente e o resto na divisão euclidiana. Esse teorema, ele é a pedra angular de todos os resultados que a gente obtém na sequência. Claro, nem sempre esse quociente e esse resto vai ser único, porque no caso de superanéis, 1 menos 1 pode ter bastante gente. Mas se a gente interpreta esse teorema começando com um anel, a gente obtém o algoritmo de Euclides usual. A sequência disso é se perguntar o que seria, então, um superfield algebricamente fechado. E para isso a gente precisa redefinir o que são avaliações e raízes. Então, se a gente tem um morfismo de superanéis, esse morfismo induz um morfismo nos superanéis de polinômios. Esse morfismo ele é dado pela avaliação do morfismo no superanel de coeficientes em cada coordenada. E daí a gente define a avaliação, o H-evaluation, de um polinômio em um elemento do anel de cima, da maneira mais natural possível, que é os elementos desse conjunto aqui, onde a gente está trocando o S pelo X no polinômio A em R de X. Só de olhar para essa definição, a gente já percebe que isso depende da extensão considerada. E aí, quando o morfismo é a identidade, a avaliação é aquilo que a gente espera que ela seja. Uma raiz de um polinômio é um elemento tal que o zero está na avaliação. E um superanel é algebricamente fechado se todo polinômio não constante tem raiz. Se um superfield é algebricamente fechado, ou melhor, se um corpo é algebricamente fechado, ao interpretar ele como um superfield ou como um hiperfield, ele também vai ser no sentido usual. E aqui a gente já tem um fenômeno interessante, que existem
superfields algebricamente fechados e finitos. O de Krasner é um exemplo. E aí a gente precisa também mostrar que se um polinômio tem raiz, ele se fatora. E polinômios também podem ter infinitas raízes. É o caso quando você considera um hiperfio divino de um grupo especial. Esse polinômio x² menos 1 tem infinitas raízes. E aí a gente precisa lidar com as noções de irredutível e tal. E o teorema que é importante aqui também é o seguinte: se você tem um polinômio irredutível em um superfield, para que você faz o quociente do anel de polinômios pelo anel gerado por esse irredutível, ele dá um superfield. Isso aqui é o protótipo do que a gente vai chamar de extensão algébrica. A gente vai denotar por f de p esse superfield. Quanto tempo eu tenho, Ana? Acabou de dar 20 minutos. Tá, então eu posso usar os meus 5 minutos para falar do fecho algébrico? Vamos preferir. Então tá. E aí, a gente vai usar aquilo para obter o fecho algébrico de um superfield. Primeiro que, para superfields, a gente tem vários tipos de noção de extensão. Então, você tem aquela onde apenas você exige a inclusão, tem uma onde você exige a inclusão e um morfismo, e tem outra onde você exige que esse morfismo seja full ou strong. Para essa noção, a gente vai ter um fecho algébrico adequado. E para isso, claro, né, eu vou dar uma passada aqui porque não vai dar tempo de discutir todos esses detalhes. A gente tem exemplos de todos esses tipos de extensão. E o que é importante aqui é que quando a gente considera aquele quociente que eu defini agora há pouco, esse aqui, f de p, ele dá uma extensão algébrica. Então, no caso de superfields, o quociente de um superfield pelo ideal gerado por um polinômio irredutível, ele faz o papel de extensão simples, da nossa extensão simples da teoria dos corpos. E daí o que acontece? Vamos lá, direto já para o fecho algébrico, né? A gente tem definições do que são fechos algébricos. E para essa noção aqui, para o fecho algébrico forte, a gente consegue mostrar que todo superfield tem um fecho algébrico forte. E mais do que isso, que dois fechos algébricos fortes desses superfields têm que ser isomorfos. E a partir daqui a gente tem toda uma série de perguntas que podem ser feitas, muitos trabalhos para serem escritos, e eu convido vocês que se interessaram por essa teoria e que quiserem trabalhar com isso, a conversar comigo e com o Hugo, que tem bastante conta para a gente fazer. Infelizmente não deu tempo de entrar em todos os detalhes, né? Mas um detalhe interessante é o seguinte: quando a gente olha para aquele H3, a gente consegue extensões não fortes, claro, né? Não isomorfas. Então, você tem um fenômeno que é o seguinte: você tem o H3 dentro de um L1 e dentro de um L2, com morfismos que não são fortes. E o L1 não isomorfo ao L2. E aí a gente tem três superfields algebricamente fechados e a gente não sabe qual é a relação entre eles, exceto pelo fato de que os três estão para cima do corpo de coeficientes que a gente estava considerando no começo. São fenômenos interessantes de serem investigados. E aí tem as referências. Desculpem pelo o apressamento das coisas, acabei subestimando o tempo,
E aqui tem algumas referências que a gente usou para lidar com todos esses conceitos aqui. É isso, pessoal. Muito obrigada, Kaique. Acho que a gente tem um tempinho, assim, 2 minutos para fazer uma pergunta rápida. Alguém gostaria de fazer alguma claro. pergunta? Não sei, vocês já... A gente tem que fazer uma troca, Ulisses. Depois eu falo mais a respeito. Mas então, vocês chegaram a pensar já em alguma aplicação da teoria que vocês estão montando, né? Você falou bastante aqui da teoria. E o que seria de aplicação? A gente quer aplicar isso daí em teoria de formas quadráticas, porque até hoje não tem uma boa teoria de cohomologia geral que abarca todas as teorias de formas quadráticas. E aí eu e o Hugo estamos trabalhando num grupo de Galois específico, só que com essa teoria de extensões, ele tem o potencial de ser, de fato, um grupo de Galois, de funcionar de maneira parecida com o grupo de Galois de corpos. E aí, resultados. Se a gente consegue bons resultados a respeito de extensões, deixa eu voltar aqui na definição de extensão. Se a gente consegue bons resultados a respeito desse tipo de extensão, a gente consegue traduzir ele para as teorias de formas quadráticas, e eventualmente até para essa situação da cohomologia. E lógico, uma boa teoria de cohomologia que abarca as teorias algébricas de formas quadráticas também vai gerar uma boa teoria de cohomologia para as formas quadráticas sobre anéis, onde a gente não consegue aplicar os métodos de teoria dos corpos. Basicamente é o seguinte: teoria dos corpos a gente pode lidar com extensões algébricas e transcendentes, fecho algébrico, fecho real e coisas do tipo, que não está disponível para outras teorias mais gerais de formas quadráticas sobre anéis ou sobre teorias abstratas de formas quadráticas. Só que quando a gente consegue interpretar essas teorias como um multianel, a gente consegue recuperar parte dessas técnicas. E esse tem sido o nosso principal objetivo para formas quadráticas. Também tem um programa referente para a lógica, mas aí tem mais a ver com as coisas do Marcelo Coniglio, né? Talvez o próprio Hugo, que está aqui entre nós, poderia comentar um pouco melhor sobre isso. Se ele quiser falar, tá aí, professor. Mas obrigada pela resposta, Kaique. Foi sim, mas a gente acho que pode falar uma outra hora, né? Que sim, o tempo estourou. Tem coisa para falar bastante, né, nesse ponto. Com certeza. Vou deixar as próximas considerações para o café, então. Obrigada, Kaique, novamente pela resposta e que agradeço, pela apresentação. Desculpa pela pressa, acabei superestimando o tempo. Tranquilo.